Bom, vamos ter que fazer de novo, né? Vamos ser um pouco mais rápido do que na aula passada, porque na aula passada a gente precisou entrar nos detalhes, né? Tá certo? Bom, a gente começou vendo nosso projeto aqui, ele leva em consideração chamado listas lineares, certo? E a gente começa então lá com const, tf, tamanho, né? Vou para a definição de tipos. Então eu defino lá um TP data, que é onde eu vou ter lá dia, integer, mês, integer, ano, integer. É isso? Então, eu tenho lá então tipo data, eu vou ter lá um TP chave, que é de 50. Ok? Tem um tipo chave, né? Eu tenho um tipo apontador. Eu vou chamar só de apontador, vou nem chamar de tipo, né? Vai ficar diferente da aula passada. Que é um tipo integer. Beleza. Aí eu vou definir um tipo reg, que é um record, onde eu vou ter nome, que é do tipo tp-chave, e vou ter sexo, que é do tipo char, e eu vou ter data nascimento, que é do tipo tp data. Até aí, tranquilo, né? Aí eu vou definir propriamente a minha estrutura, que eu vou chamar de lista. Lista é igual a um record. Como record, eu vou ter uma parte chamada item, que é um array que varia de 1 até tf of tpref. E eu vou ter um outro camarada chamado tan, que é do tipo apontador. Então a gente definiu que dentro dessa estrutura toda, então lá embaixo eu vou ter um L, que é do tipo lista, né, que é esse cara que eu acabei de criar, né, e eu vou ter alguns subprogramas aqui, né. Os subprogramas que a gente tem é o cria, lista vazia, que vai receber como parâmetro de que forma de passagem de parâmetro? Por referência, que é var, onde eu vou ter L do tipo lista. Eu vou ter um outro subprograma, verifica lista vazia. Vai receber como parâmetro L do tipo lista e vai retornar boolean. Eu tenho o verifica lista cheia, que vai receber como parâmetro a lista do tipo lista e vai retornar um boolean. Beleza. Além desses, a gente tem insere fim. Insere fim recebe como parâmetro de que forma? Do tipo lista. Vou colocar padrão, né? Quem mais? Vou chamar de R do tipo tpreg. Tá? Além desse, eu tenho pesquisa, que vai receber como parâmetro de que forma? Hã? Que é do tipo lista. Quem mais? Chave, que é do tipo tp-chave. Quem mais? Que é do tipo boolean. Ele vai retornar
apontador. Além desse, que a gente fez na aula, né? Mas eu tenho ainda um insere, que vai receber a lista, que é do tipo lista, vai receber um R, que é do tipo tpreg, e um pos, que é do tipo vem o remove, que vai receber a lista do tipo lista, vai receber um R, que é do tipo tpreg, e uma posição, que é do tipo apontador. Eu vou ter o salvar arc, que vai receber o L do tipo lista. Eu vou ter o ler arc, que vai receber por referência L do tipo lista. Ok? Tranquilo? Tá. Aqui no tipo aqui, para a gente poder ter, eu vou ter lá, vou dizer que arc é um file of tpreg. Eu vou criar um cara que estou dizendo que é um arquivo e vou dizer file significa arquivo. Of de arquivo de tpreg, que eu dei o nome de arc. Tá. Eu vou colocar o TP aqui para ficar padrão no restante, né? TP arc. Tipo arc. Tá? O cria lista vazia é uma procedure. Aí eu tenho verifica lista vazia é uma function. Verifica lista cheia também é uma function. Insere fim é uma procedure. Pesquisa é uma function. Insere é uma procedure. E remove é uma procedure. Salva arc é uma procedure. E ler arc é uma procedure. Ok? Tudo bem até aí? Bom, nós fizemos aqui só para a gente recapitular. Então, o cria lista vazia é complexo, né? Como é que é mesmo que a gente faz? L.dan 0. Verifica a lista vazia. Como é que fazia mesmo? Verifica lista vazia, recebe. Verifica a lista cheia. Insere fim. L.item na posição L.tan.
Aí nós fizemos o pesquisa, que usa uma variável do tipo e nós temos ok, daí k menor ou igual LTAM end chave no índice K ponto nome do processo muito complexo, como é que era mesmo? Muito complexo, tem que prestar muita atenção. Daí, que mais? E agora? Se quero dentro if chave k ponto nome, se eu quero encontrar e eu supostamente encontrei pesquisa k. Se eu quero encontrar, mas eu não encontrei, serve 0. Então, venho aqui no else begin. Eu não quero encontrar. Mas eu encontrei. Recebe 0. Se não, alguém ficou com alguma dúvida até essa parte que a gente fez na aula passada? De boa? Foi isso que nós fizemos na aula passada, não foi? Oi? O que ele está fazendo aqui? Qual parte? Se eu não quero encontrar, mas eu encontrei, no caso. Essa última parte está fazendo. Ué, se eu caí no else, eu não quero encontrar, certo? Quando que eu não quero encontrar? Quando eu vou pesquisar um nome, mas acaba pegando um nome diferente que eu não escolhi. Não, quando eu quero inserir um nome na minha lista, eu quero encontrar? Não. Então, eu vou incluir um cara na minha lista, fazer uma inclusão, certo? Aí eu venho pesquisar, eu passo o campo-chave, mas eu não quero encontrar, mas de repente eu encontrei o nome lá, não posso ter encontrado o nome lá? Então, se eu não quero encontrar, mas chave é igual, se chave é igual a l.item de índice k.nome, significa o quê? Que eu encontrei. Um nome que eu não queria, eu encontrei. Se eu encontrei um nome que eu não queria encontrar, a pesquisa recebe 0. O que indica para mim qual que é a função dele receber 0? A pesquisa recebe 0. Qual que é a função? Quer dizer que aquele nome não vai poder se colocar em alguma posição válida. Ele serve como um flag para indicar que eu não posso inserir. Certo? No caso, para não inserir dois nomes iguais. Porque ele não aceita dois nomes iguais, certo? Então, se eu não quero encontrar, mas porventura eu encontrei, significa o quê? Pesquisa, no caso, seria a posição que o registro seria colocado. Exatamente. Que ele vai apontar para a posição que eu quero inserir o cara. Como 0 não existe, né? Exatamente. Nossa lista começa com 1. Então ele não existe. Certo? Beleza?
Vamos seguir então. Nós temos a inclusão. Bom, aqui na inclusão, vou precisar de um auxiliar do tipo apontador, tá? Que vai, vamos dizer assim, eu vou vir para fazer vamos dizer assim, insere não é inclusão. Insere, ele simplesmente vai colocar no lugar onde deve, certo? Então, vamos considerar assim, ó, vou escrever aqui em cima, colocar um comentário aqui. Vamos supor que a minha lista, meu L, ele tem os valores Ana, José e Walter, que foi o que a gente viu na aula passada, certo? Quando eu vou inserir, eu já tenho uma posição, certo? Então, vamos supor que eu vou colocar, ó, eu tenho os 3 parâmetros, isso é a minha lista, certo? Eu vou ter o reg, ó, isso que está até aqui é a minha lista, certo? Eu vou usar um pipe aqui. Aí eu tenho o segundo parâmetro, é um reg, certo? Esse meu reg, que é o meu R aqui, vamos dizer lá que eu tenha lá Zeus. Zeus, nesse formato, viria aonde? Que seria a posição igual a quanto? 4. Bom, isso é uma possibilidade, certo? Se caso chegar aqui e eu verificar que o pos que chegou aqui é igual a L.tan mais 1, meu tan estaria valendo quanto aqui nesse caso aqui? 3. Neste caso seria igual a L.tan mais 1, não seria? Então, eu venho aqui e vou fazer o quê? Tá claro? O que eu fiz? Está inserindo no final da lista, porque ela tá, porque ele é no final da lista. Ele já vai ser no final da lista, certo? Eu já tenho uma rotina que faz isso, não tem? Delega para ela, ela vai lá e resolve. Beleza? Bom, caso não seja, vamos supor, ao invés de ser Zeus aqui agora, eu tenho um novo registro e esse registro vale João. Qual a posição que o meu pesquisa deveria retornar João? 2. Beleza. Então, eu tenho que inserir João na segunda posição, certo? Como é que eu faço para inserir João na segunda posição? A minha lista continua tendo 3 valores, certo? É, eu vou ter L.tan recebe L.tan mais 1, significa que ele passou a valer 4, certo? Mas o fato de ele ter passado a valer 4, ó, eu vou tentar representar aqui como sendo o nosso vetor lá, certo? O que ele vai fazer? O fato de eu ter ele dessa forma aqui, ele passou a valer 4 aqui, certo? Mas eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar desocupar, trazer esse cara para uma posição à frente aqui. Eu vou ter que pegar esse camarada aqui e copiar esse cara, trazer ele para cá, para a nova posição. Na verdade, eu tenho que chegar do último até a posição que eu quero. Ó, eu tenho que pegar esse cara aqui e trago ele para cá. Com isso, eu consigo liberar essa posição, não é verdade? Aí eu posso trazer para cá João. Não é isso? Como é que eu faço isso aqui? Eu sei as posições? Então eu utilizaria uma estrutura contadora ou condição? Então ficaria a estrutura do tipo contadora. Qual que é a estrutura contadora? For. For quem? For A, CL,
Down to. O que é down to? Desce para. Pós do. Aí vai passar então L ponto L ponto. L ponto. Ah. Só tem duas opções. Ah. Mas tem que fazer um suspense, né? L ponto item. Na posição K. Recebe. L ponto item K menos 1. Ele falou que era É isso? Ah, não, tá certo. É que é o contrário. Com isso, ele liberou o espaço, né? Eu precisava begin end ali? For? Pá, pam, pá, pam. Jogo rápido. E agora eu faço o quê? E aí insere. Como que a gente traduz isso? Em outras palavras? Complexo. Vamos lá, com calma, respirem fundo. Vamos lá. L ponto item pós recebe certo? Fizemos o que tinha que fazer ali? Entendido? Senhor, não seria pós menos um? Pós mais um, no caso. É, pós menos um. Senão ele vai pegar uma atrás da posição. Bom, mas se ele pegar também, não vai dar, porque ele vai sobrescrever. Tá, se for a primeira posição, ele vai pegar da posição 0, sendo que a posição 0 não existe. Ó, a posição que vem aqui, só para a gente entender, seria a posição 2 aqui, certo? Que era o João que não estava aqui. Não é isso? Então, ele vem na posição, inseriu uma nova posição aqui, que seria aqui. Na verdade, foi no final, né? Nova posição. Vamos colocar na posição. Né? Vim aqui, inseri uma nova posição. Foi lá, inseri uma nova posição. Ok? Aí, o K vale 4, que é a última posição. Da última posição, ele recebe 3. Ele vem aqui, faz um Ctrl C e vai trazer aqui. Aí o K passa a valer 3. Aí ele vem para essa posição aqui. Aí a hora que chega aqui, ele vai pegar esse cara aqui e vai colocar aqui. E daí ele vai chegar até aqui? Porque a posição é 2 e vai A posição 2. Aí ele chegou aqui. A hora que chegou aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai passar esse de trás. Mas e se eu só tivesse a posição fosse 1? De quem que ele ia pegar? De quem que ele ia pegar? E daí? Então, o que que nós temos aqui? Temos que realmente checar. Aqui não pode ser até a posição. Se ele chegar até a posição, ele vai tentar trazer alguém de antes. Se ele tiver o antes, não tem problema, que ele vai sobrescrever. Porém, se ele não tiver o antes, o que que vai acontecer? Então aqui tem que ser? É mais ou menos. Estão certos disso? Porque se for menos, daí ele vai
Vai pro zero lá. Não, tudo bem, a gente tem que perguntar, né? Vai que de repente alguém não tenha essa certeza. Onde não existe, vai buscar o que menos existe ainda. Tá entrando no vazio. Tranquilo? De boa? Muito bem. Então, agora vamos fazer o contrário, né? O remove. Peguei, gente. Da mesma forma que na subprograma anterior, eu vou precisar de um tipo apontador. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Ao contrário do anterior, vamos dizer assim, né? Se eu tenho aqui João colocado aqui, né? A posição que eu vou ter é a posição 2, certo? E eu vou ter que fazer o quê? Então, se eu vou remover esse cara, então o meu R tem que receber primeiro esse cara, certo? Vou fazer uma cópia dele, aí o meu R recebe esse valor, certo? Porque na prática o meu R veio sem nada, ou mesmo que tenha vindo, eu vou ter que colocar o valor que eu quero, certo? A posição é 2, né? Aí o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para fazer esse processo acontecer? Bom, como é que a gente traduz isso aqui em outras palavras? Como é que a gente começa aí depois do begin? Ele vai pegar, então, depois dele, né? Não, antes nós temos que fazer o quê? Verificar se ele não está no final. Hum? Verificar se ele não está no final. Não. O que é a primeira coisa que eu fiz lá em cima? Atribuir. Enquanto pessoas, atribuiu aquela posição a alguém. Como é que a gente faz isso? Não faz? Deixa sem fazer isso então? Ah, é, deixa quieto. É bom que eu ouça. Essa parte é importante que eu. Condição? Qualquer condição. Ela parcela, acho que é programa. A condição para quem quer condição. Quem quer a condição? O que é a primeira coisa que tem que fazer? Ele em cima está verificando se ele não é, se ele está na última posição. Se for na última posição, ele só vai. Mas eu tenho uma rotina que retira do final? Não. Para inserir eu tenho uma que insere no final. Faz diferença? Ah. Que cuidado. Só puxa assim, assim, escrever parado. Sobrescreve o cartão da posição e ficou estilo. Inclusive muda no lugar de volta. Faz um posição. Que vai da posição até. Até não é de onde vai a posição. Deixa eu ver. Dá uma animação. Puxa um pouco pra trás. E daí? Seria o processo invertido. Muito bem. Esse aí também. É interessante, né? Como é que a gente começa aqui então? Invertido. Para mim entender. Você está desenvolvendo a ideia.
eu tô aguardando. Começa invertido. Invertido o quê? O que começa invertido, Matheus? Nicolas? Carlos? Gabriel? Fabiana? Tem que começar com for? Quando eu fiz aqui em cima, eu comecei com for? Comecei fazendo o quê? Não. Tô falando quando eu fiz. Eu tenho aqui, venho aqui para receber. Certo? O que é que ele chegou aqui? Cheguei com a lista do jeito que está aqui. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Seria mais um espaço. Oi? Não remove. Ele está colocando no registro o item que está dentro da posição. Quem é esse cara? O que é que tem que fazer primeiro? Descobrir qual a posição dele? Oi? Descobrir qual a posição dele? Não, a posição eu já trouxe. Já não tem ali a posição? Posso? E daí? Como é que fica? O que é o primeiro processo que tem que fazer? Ó? Cheguei com a lista, tem 4 valores, certo? Veio o R, veio pós. O que é a primeira coisa que eu fiz? Pegou o item na posição e adicionou o registro. Peguei esse cara, que é o valor do item que eu estou pedindo para remover, e trago ele para cá. Como é que a gente traduz isso aqui em código? O registro recebe item na posição. Como é que é? Vamos recapitular. O registro, o R recebe recebe L.item na posição pós. Ok. E agora? Agora a gente continua o resto. O que eu tenho que fazer para retirar? Estou removendo esse camarada da lista, certo? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Então teria que passar os que estão depois dele para frente. Como é que a gente traduz isso aqui em código? Que a partir é com laço de repetição também, né? Tá, como é que a gente traduz isso? For Ah, K ah, recebe deixa eu só ver aqui. Acho que vai ser a posição mais um, ele vai ser ah. Porque você precisa escrever a posição atual. Porque não vai ter mais o L pontuado. Depois Aí o então deletar. L ponto item na posição recebe L ponto item na posição K mais um. Aí depois você diminui o tamanho L.tam recebe L.tam menos 1. Assim. Vai fazer Certo, Luana? Eu colocaria for k recebe pós true l ponto item. L.item é de que tipo?
Eu posso colocar um array no for? Ele não tem? Não, é que tipo assim, ele vai pegar, vai ficar puxando, só que se for o último item, ele vai chegar no final. Sempre vai ter um último item. É importante isso. E vai querer pegar algo pra frente, só que não existe nada à frente, e o vetor acaba ali. Então, talvez a sua colocação não vamos fazer uma correção nessa sua colocação. Vamos supor que eu tenho TF valores colocados. Porque o último item, ele sempre vai ter um último item. Mesmo que tenha um, ele é o último. Aí ele vai querer estourar posições. E daí, isso significa? Ele vai explodir. E daí, como é que faz para evitar que ele exploda? Ele chega só até o Corta o pavio. Chega até o penúltimo. Isso, traduzindo aqui para... Não adianta falar isso, né? Tem que traduzir ele aqui. Como é que faz? Ele vai sair da posição atual, vai chegar até o Sim. Vai lá e corta o pavio, vai explodir. Pronto. Ando assistindo muito Missão Impossível. Podemos? Beleza. Bom, vamos deixar esses dois caras que mexem com o arquivo uma aula própria só para eles. Pode ser? Então eu vou deixar só colocado um begin e um end. Se der tempo a gente faz ainda hoje, certo? Mas para a gente não misturar um pouco a lógica do processo todo aqui, tá certo? A ideia é mais ou menos assim. Aqui estamos fazendo uma pequena agenda, não é isso? A ideia é que essa pequena agenda que a gente está fazendo aqui, usando o Pascal, onde ele vai fazer uma aplicação, que a gente consiga listar todos os valores que eu tenho cadastrado na minha agenda, e depois eu consiga listar a minha agenda, consiga alterar dados de alguém da minha agenda, consiga excluir alguém da minha agenda, né? E consiga salvar isso tudo em arquivo e conseguir restaurar esse processo, certo? Isso tudo baseado no princípio aqui da ideia de lista, ela estando ordenada e tudo mais, tá certo? Essa mesma ideia desse projeto, daqui a um ano em LP, daqui a 6 meses em LP3, para quem chegar até lá, nós vamos fazer isso usando o Delphi. Na verdade, vamos usar o mesmo Lázaro, só que usando orientação objeto, certo? Daqui a 6 meses, fazer esse mesmo projeto usando a orientação objeto, certo? E daqui a um ano, fazer essa mesma situação, só que usando banco de dados, já com a interface gráfica daí, certo? Então, vamos ter 3 edições da mesma ideia, certo? Essa é a primeira edição, né, do segundo período. Tem a versão do terceiro período e volume 3, certo? É uma trilogia. Tá certo? Estamos entendidos? Bacana? Beleza? Tá aí? Bom, beleza. Então, vamos dizer assim, teoricamente, pelo que está aqui, eu consigo fazer... Eu tenho operações básicas, onde eu pego um fichário, uma ficha pronta, e eu consigo saber que lugar eu vou colocar uma nova ficha, certo? Eu consigo incluir ela e remover ela dentro dessa minha lista,
certo? Mas aqui eu tenho a leitura dos dados para fazer o processo. Em algum lugar eu dei read? Não. Em algum lugar eu dei write? Também não. Certo? Então, a gente diz que isso daqui é uma estrutura de dados. Certo? É uma estrutura de dados onde eu digo que eu tenho dados do tipo data, eu tenho dados do tipo de cadastro, de registro, certo? Onde eu tenho uma lista para ser armazenada desses camaradas. Mas eu não tenho essa operação de aonde que eu vou ler, como é que eu vou ler e como é que eu vou fazer. Certo? Eu também não tenho para listar, então não tem write feito em lugar nenhum, não consigo escrever o que é que eu tenho como resultado. Certo? Então, vamos criar algumas rotinas que nós vamos precisar para a gente poder visualizar. A primeira que eu vou chamar, eu vou dizer que vai ser uma procedure, que eu vou chamar de relatório, que eu vou mostrar os valores que eu tenho lá apresentados, certo? Ok? Dentro dessa ideia de relatório, então, quem que eu precisaria receber como parâmetro? A lista. De que forma? Como? De que forma que eu recebo? Por cópia. É mesmo por cópia, Marco? Gabriel? É mesmo por cópia? Vou usar um contador que é do tipo apontador e vou fazer o quê? Como é que eu faço para listar o que eu tenho? Como é que seria, Matheus? Como seria, Eric? Como seria, Davi? Agora a mesma coisa com. Olha isso. Passa gráfica aí. L ponto aí, posição, ponto data, ponto luz. Ponto mês. Interface gráfica. L ponto I, vou declaração de vinheta. Aqui eu vou acrescentar para a gente visualizar
ok? Bom, então, dessa forma eu vou conseguir visualizar conforme for inserindo os dados, certo? Tá ok? Bom, além dessa questão do relatório que eu tenho ali, eu vou criar uma procedure que vou dar o nome de que vai receber como parâmetro. De que forma que seria a lista aqui? Aqui, tá? Eu vou ter variável local que eu vou chamar de x, que eu vou dizer que ele é do tipo tpreg, e vou iniciar o processo. O que é que eu vou ter que fazer aqui primeiro? Vai requerer o x. Vou dar um write ln e vou ler x.nome, ok? Eu vou ter aqui, além desse cara aqui, eu vou ter uma outra variável que eu vou chamar de p, que é do tipo apontador. Como é que faz aqui? Vai perguntar agora o sexo e depois Nananina não. Depois ele vai pegar os dados. Recebe. Não teria que verificar se tá. Não. Eu tenho que verificar. Se eu estou incluindo, me interessa saber se ele está vazio? Não. Me interessa saber se ele está? Então, se verifica lista cheia, onde eu passo L, then write ln se não se a lista não está cheia, então eu posso inserir. E daí o P recebe? Eu li o nome. Esse nome já está na minha lista? Não. Como é que você sabe que ele não está? Ah, por dedução. Você não atribuiu o x, o valor de x dentro da lista. Você só atribuiu o que você leu ali ao x. E daí? E agora? E agora? Pesquisa. Passo quem como parâmetro? Lista. Eu quero, mas você quer ou não quero? Você quer? Eu não quero. Não quer significa? Que ele não pode observar. Sim. Oh, muito bom. O parâmetro aqui era de que tipo? Boolean. Tem que ser então? Ele retornou. O que significa esse retornar zero? Quer dizer que não está em nenhuma posição. Não está em nenhuma posição do vetor, então ele retorna zero. Eu não quero encontrar
E ele retornar 0 significa? Isso significa que a mensagem tem que ser? Caso contrário, se o nome não está na lista, significa o quê? Eu vou fazer o que então aqui? Não. Vamos tirar o LN daqui. Como é que é aqui? Li os dados, e agora? O que se chama? Traduzindo em termos de palavras? Quem que eu passo? L. Que é? Mas esse P é 40 ou É isso? Tá. Então, o que que a gente tem? Nós temos o programa principal que eu tenho a lista, certo? Na prática, aqui, eu preciso... Quais são as operações que nós vamos ter, que nós vamos fazer dentro desse processo? Eu tenho uma opção de inclusão, a outra será inclusão, a outra é alteração, exclusão e qual que é a marca? Não. 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 Relatório. Para a gente ter essas opções, a gente vai criar um subprograma que a gente vai chamar de, para mim poder apresentar as opções que eu tenho, menu. O menu seria uma procedure ou uma function? Uma procedure. Procedure, menu. Eu preciso passar parâmetro? Begin. Então, eu vou mandar limpar a tela.
Vou colocar as opções. 1. Fusão. 2. Três. Quatro. E a última opção seria o quê? Que a gente vai colocar o quê? Aqui atrás tem um outro subprograma que não foi colocado aqui, mas que precisa ser criado, que se chama Então, eu vou precisar uma OP que é do tipo integer, certo? Vou colocar um comando vou ler a opção, certo? Caso a opção seja igual a 1, eu vou chamar quem? Vou passar como parâmetro quem? Certo? Até a opção ser igual a 0. Certo? Será que compila? Aqui faltou fechar um end aqui.
certo? Faltou colocar lá em cima. E o objetivo é aumentar o valor do como se camuflagem Não, aqui tá certo, mas vamos executar só sem ele. Ah, tá. Entendi. Faltou um end. End do case. Pronto. Não prestar atenção, moçada. Opção 1. Nome. Ana. Ana. Certo? 4. Ah, mostrou já. Faltou um read key lá. 1. José. 1. José. 1. Ana. 1. Pedro. 4. Faltou um read key lá, certo? Não, aperta 0. Não, aperta 0. Tá certo? Então, vamos sair. Esse aqui é o insere. Tem um read key aqui. Ana. Esqueci de arrumar. 4. Vamos ajustar a impressão, porque a impressão... Ah, tá. Desculpa. Aqui, ó. 4, 2 pontos, relatório. Passo o parâmetro quem? L. Ok? Salvo, compilo. 1, Ana, 01/01/2004. Tá meio cortado aí. Paciência deles, posta tudo lá. Ok? 1. José.
02, 02, 2002. 4. É o GoToXY que eu coloquei lá. Ok? Ó, vamos ajustar lá. Ana 01/01/2004. Opa. Ok? Ó. José 02/02/2002. Por que José ficou antes de Ana? É uma ótima pergunta. Porque José com letra maiúscula vem primeiro que isso. Porque José vem, o maiúsculo vem antes do minúsculo. Então, inclusão, vamos colocar Ana maiúsculo 01/01/2000 e vou 4. Olha lá. Colocar João. João ficaria entre Ana e José. Na verdade, tinha que dar um jeito de quando digitasse o nome, independente da forma que digitasse, colocasse a letra primeiro em maiúscula e o resto em minúscula. Tipo no Google. 4. Colocou na posição certa? Então, João ficou entre Ana e José, certo? Ele inseriu uma posição no meio. Claro? Bom, então, o que nós temos? Entenderam o processo? Então, vamos à tarefa. Claro, tudo tem seu preço, né? Eu quero o manuscrito, né, como sempre. Nós criamos aqui a opção da inclusão e do relatório. Eu quero a opção da alteração e da exclusão. O que é a alteração? A alteração, ele vai ler o nome todo. Ele vai fazer, teoricamente, ele vai buscar, se ele encontrar, que ele pode não encontrar. Se ele encontrar, ele vai mostrar os dados que já tem, certo? Só que ele tem que usar o remove, porque ele vai tirar o nome da lista e vai trazer o X para você, o registro, certo? Porque eu posso alterar o nome pode estar errado, certo? Se o nome estiver errado, eu posso ter que incluir ele novamente, não posso? Só que na hora de incluir ele novamente, eu tenho que fazer a mesma coisa que faço na inclusão, porque por um acaso o nome já pode estar na minha lista, certo? Tá claro? Então, eu vou ter, na verdade, a recomendação seria, mais ou menos, faça o exclusão. Exclusão vai fazer o quê? Vai ver o nome
vai lá, vai fazer o remove, que vai tirar o cara. Faça uma rotina chama exhib, que vai mostrar os dados do registro, do reg. Certo? Só que eu quero que mostre ele sempre numa posição específica. Então, use goToXY, vocês sabem usar, certo? Posiciona ele em um determinado lugar da tela e mostra os dados daquele registro. Ok? Ele foi lá e removeu e exibiu os dados, certo? Se ele pedir para, na hora que ele for fazer esse processo, eu tenho a posição que ele estava. Vamos supor, ele foi lá e excluiu, tirou ele. Não está mais na minha lista. Se eu mandar listar ele de novo, ele não está lá. Ele vai ler o novo dado. Ele vai incluir ele numa nova posição. Tá claro? Ou seja, a alteração seria No caso, ele vai excluir e vai ler o... Mas eu posso ter uma situação de que, na hora de excluir, ele desistiu. Se ele desistiu, o que tem que fazer? Tem que voltar pro... Ele tem que voltar na posição que ele estava. Entendeu? Está claro? Entenderam o processo? Fizemos alguma coisa mágica aqui nesse processo? O case não conheciam? Não, case é uma parte do repeat e do que você pode fazer até fazer tal coisa. Não, são comandos O não. repeat seria tipo o begin e o until seria o end dele, basicamente. O que eu tiver entre a palavra case e o end são os comandos que eu posso ter. Então, aqui no meio eu tenho que ter a opção 2 e a opção 3. Mas no repeat, tipo, no repeat seria o begin e o end dele seria o until. Mais ou menos isso. O until. Mas, por exemplo, se eu digitar qualquer outro número que não seja de 1 a 4 e 0, O que ele vai fazer? ele vai... no caso, ele vai ficar... Implementem lá e testem para saber o que é que ele faz. Entendido? Tá, então é o 2. 2 e o 3. Alteração e exclusão. Isso. Estamos entendidos? Está gravado, né? Você está sendo gravado. Só não vai dar alteração nenhuma. Beleza? Seria tipo um método de repetição mais flexível, assim. É um método, é uma estrutura de repetição que ele vai executar pelo menos uma vez. Você começa com a palavra repeat e vai até until. Quer dizer, uma vez ele já executou. Que é diferente do while, que pode não executar nenhuma vez. Mas no repeat until, pelo menos uma vez ele vai executar. A condição está no final, certo? Nem todas as linguagens têm o repeat until. Bacana? Gostaram do processo? E para a próxima aula a gente vai trabalhar daí com salvar em arquivo e ler em arquivo. Tudo bem? Não temos tempo ainda. Vamos trabalhar? Todo mundo entendeu aqui o que é fazer? Tá de bom tamanho? Como semana que vem, teoricamente, nós não temos aula. Teoricamente, né? Teoricamente, né? Vai ter a aula prática lá na Seicon, né? Bacana? Qualquer coisa, pesquisem sobre repeat until e case off. Beleza? Tem uma tal de internet, tem de tudo, é uma maravilha. Beleza?